muito obrigado pelo convite. É um gosto estar aqui. Eu gostaria de passar uma mensagem muito simples. É que não é possível construir a União Europeia sem opiniões públicas informadas e conscientes da raiz dos problemas. Porque só dessa forma é que legitimamos o problema da construção europeia. Em certa medida, a relação que nós vivemos com a União Europeia é um pouco a relação que o cidadão português vive com o Estado. Nós e os outros, como se o cidadão não fosse parte do Estado. E essa é uma das razões fundamentais porque algumas das dificuldades com que estamos confrontados tendem a ser dificilmente digeridas pelas populações dos diferentes Estados-membros. Não falo só de Portugal, falo da generalidade dos Estados-membros. A primeira observação que eu gostaria de fazer é que temos que ter presente que a União Europeia é o caso típico de um projeto que se faz fazendo. Como diria o escritor espanhol, o caminho que se faz caminhando. E como qualquer projeto que se faz fazendo, significa que a relação é sempre a mesma, surge um problema, encontra-se uma solução e de imediato há um novo problema. No campo, por exemplo, monetário ou financeiro, foi evidente desde o início que uma construção baseada num processo de crescente integração ia ter pela frente sempre uma dificuldade que era a existência de moedas nacionais. Depois, a existência de taxas de câmbio e essa dificuldade foi sendo resolvida. Nós tivemos o problema da serpente monetária no túnel. A serpente monetária no túnel foi um sucesso que transformou num fracasso. A serpente monetária no túnel deu lugar ao mecanismo de taxa de câmbio, que foi um grande sucesso, que deu lugar depois a um fracasso. O mecanismo de taxa de câmbio foi um grande sucesso que conduziu à moeda única pelos seus próprios limites, quando os seus próprios limites foram alcançados. E a seguir, nós tivemos uma União Monetária e a União Monetária que foi batizada de União Económica Monetária, na prática é uma União Monetária com um maiúsculo, um E minúsculo e um M maiúsculo. Ou seja, nós temos um braço monetário desenvolvido, temos um braço económico subdesenvolvido, temos uma união monetária plena, mas não temos uma união económica plena. E, portanto, este desequilíbrio entre os dois lados da união económica monetária é aquele com que nós hoje estamos confrontados. E este desequilíbrio só tem duas soluções. Ou a solução de atacar de frente aquilo que nos interpela, que é a fragilidade da união económica dentro desta construção a duas pernas, que é a União Económica Monetária, ou reconhecer que numa situação destas a construção não é equilibrada. E aí temos de ter uma visão clara, que é a seguinte. A construção europeia faz-se pela sucessão sucessiva dos problemas. Nenhum problema se resolve por antecipação. Nenhum problema se coloca antes que tenha se tornado, nenhuma solução se encontra antes que o problema se tenha colocado e nenhum problema é resolvido antes que ele se transforme no problema crítico do passo seguinte da construção europeia. E, portanto, vivermos um clima de alguma dramaticidade para todos que estão habituados, que viveram a construção europeia, não é em si novo. O que é novo é os tempos muito mais curtos de resposta que temos para dar a esse mesmo problema. Entre a serpente monetária e o mecanismo de taxa de câmbio, o tempo foi longo. Entre o mecanismo de taxa de câmbio e o euro, o tempo foi mais curto. E o tempo que medeia hoje entre a União Monetária e a União Económica Monetária plena, ainda mais curto será. E, portanto, o que nós estamos hoje à procura é da União Económica que há de suportar e que há de completar uma União Monetária. Isto é uma outra questão que se coloca, é que os problemas não se resolvem por antecipação, nem se resolvem por forma aleatória. Eles têm uma sequência que é a sequência do próprio processo de construção. Não poderíamos ter uma União Económica e Monetária antes de ter um mercado único, como não teríamos um mercado único antes de termos construído um espaço com fronteiras
comuns no plano internacional. Tudo isto tem a sua lógica, tem a sua sequência. E o que nos interpela hoje é continuar o trabalho que iniciamos quando decidimos construir uma união monetária, quando decidimos criar o euro, quando decidimos partilhar uma moeda. E isto significa, basicamente, que a grande discussão que hoje temos que enfrentar é: estamos preparados ou não para assumir todas as responsabilidades e todas as implicações que resultam da construção da União Económica em paralelo com a União Monetária. E isto implica, basicamente, saber se somos capazes de viver num contexto de moeda única, de política monetária única, o que significa, basicamente, que somos capazes de gerir os desequilíbrios a nível nacional, tendo presente que não dispomos hoje de uma bengala que nos permitia, sempre que estávamos coxos, segurarmos, ou seja, quando a parte económica falhava, era a bengala monetária e a bengala cambial que nos suportava. Isto leva-me ao segundo tópico que eu gostaria de falar, que é o seguinte: nós construímos esta União Económica Monetária num contexto particularmente favorável, do ponto de vista internacional, e que permitiu, durante 10 anos, eu diria, dissimular as falhas, dissimular as insuficiências da perna económica da União Económica Monetária. Porquê? Porque havia abundância de liquidez, porque essa liquidez era relativamente barata e porque a abundância de liquidez e a liquidez relativamente barata permitiu aos Estados-membros não se confrontarem com uma realidade que era a realidade do novo contexto, que era a realidade da salvaguarda da competitividade, por um lado, e da salvaguarda da sustentabilidade das finanças públicas e da sustentabilidade da posição externa. Nós acumulamos desequilíbrios, quando digo nós, um grande número de países na União Europeia acumulou desequilíbrios nas finanças públicas, acumulou desequilíbrios nas contas externas e perdeu competitividade durante este período. Naturalmente, estes desequilíbrios iriam um dia manifestar-se, e manifestar-se-iam quer houvesse crise internacional, quer não houvesse crise internacional. Temos de ter consciência disso. O que aconteceu no caso presente é que a crise internacional veio destapar uma série de desequilíbrios que estavam ocultos, que estavam dissimulados, pelo facto de haver um financiamento fácil. É um pouco a lógica de quem utiliza cartões de crédito, que vai fazendo o revolving até que um dia, por uma circunstância, se destapa uma situação. E nessa altura descobre que afinal o problema era muito maior do que aquilo que tinha imaginado e que não é tão fácil resolvê-lo como tinha pensado. O que significa que nós temos que ter consciência que o problema da União Económica Monetária tem duas dimensões, tem uma dimensão integração, mas também tem uma dimensão nacional. E que a dimensão integração e a dimensão nacional são, naturalmente, duas dimensões associadas, porque não é possível contar com a dimensão integração se a dimensão nacional não estiver devidamente acautelada. Nós construímos a União Económica e Monetária na base de alguns princípios que é bom recordar. Era o princípio de que não haveria incumprimento dos Estados-membros, chamado princípio de no default, um princípio de que não haveria resgate, que era o princípio de no bailout, um princípio de cada um conservar toda a sua soberania orçamental e um princípio de que não haveria saída ou seria no êxito. Estes princípios são internamente incompatíveis. São internamente incompatíveis porque se alguém usa da sua soberania orçamental ou da sua política económica de forma que não converge com o total, naturalmente e indeterminadamente acumula desequilíbrios que ou implicam resgate ou implicam saída. É óbvio que o interesse do todo é sempre o interesse do resgate. Mas o interesse do resgate tem sempre por trás uma questão básica que é chamada questão, que é a questão do risco moral. Se eu resgato alguém, eu tenho duas questões que se colocam relativamente a esse resgate.
estou a contemporizar com um comportamento irresponsável passado, estou a legitimar um comportamento irresponsável no futuro. O que significa que a primeira questão que se coloca é que nós temos que ter consciência que na construção interna da União Económica e Monetária, a insuficiência do braço económico em si mesmo gera um problema de confiança entre parceiros. E é natural que num problema de confiança entre parceiros se resolva necessariamente pelo estabelecimento de regras, e essas regras se residem basicamente na área da política orçamental e na área da política económica. E por isso mesmo também temos que perceber que a solução para a crise com que estamos confrontados tem necessariamente uma dimensão de competitividade, uma dimensão de reformas estruturais e tem uma dimensão orçamental e uma dimensão política externa que não pode ser escamoteada. Se a escamotearmos, estamos a criar dúvidas, a criar dificuldades da parte daqueles que têm que ser parte da solução e que, se não participarem, não têm solução. O que significa que um ponto importante para mim é que temos que ter consciência que qualquer resposta que tem que ser forte e à dimensão do risco tem como contrapartida um compromisso muito forte e também à dimensão do risco moral por parte daqueles que se encontram na situação de receberem assistência. E, portanto, a assistência financeira não conjuga com manutenção de todos os graus de liberdade em matéria de política económica ou em matéria de política orçamental. Não é necessário chegar ao ponto de termos um Estado federal, mas é necessário e imperioso termos as condições, em termos de disciplina e de regras, que dê confiança ao grupo relativamente a cada um dos membros. E esta é uma questão que eu gostaria de pôr em evidência a propósito das conclusões da última cimeira. As conclusões da última cimeira, eu dizia a um amigo meu, era o jogo do primeira mão de uma eliminatória a duas mãos. A primeira mão de uma eliminatória a duas mãos passava necessariamente pelo lado da limitação do risco moral. Passava pela criação de regras, pela introdução de regras, que deem depois, na segunda volta, a oportunidade de completar essas regras com os mecanismos financeiros correspondentes à estabilidade do sistema. Pensar que íamos ter mecanismos financeiros antes de termos regras era pensar que quem estava na posição de decidir a sorte do jogo ia aceitar ficar sujeito a um risco moral. Portanto, temos que ter uma perspectiva positiva sobre as conclusões do último Conselho Europeu, sabendo, no entanto, que não é um fim do percurso, é a primeira etapa de um percurso. A segunda etapa há de vir e vai depender muito da rapidez, da convicção com que for posta em prática a primeira etapa. Para utilizar uma linguagem de futebol, ganhamos a primeira mão à justa e estamos bem preparados para ir à segunda mão e ganhar a eliminatória. Mas depende muito da forma como se passar nestes próximos 3 meses toda a parte de concretização de regras e matéria orçamental. Depende também da forma como se for transposto para o plano público e interno de cada um dos Estados-membros a noção de que as regras não são regras que resultem de um dictato exterior, mas são regras que são inerentes à vida em grupo. Se conseguirmos fazer isto, e teremos que conseguir fazer isto, falta a segunda parte deste jogo. E a segunda parte deste jogo será, naturalmente, desenvolver aquilo que está embrionariamente previsto nas conclusões do Conselho Europeu, nomeadamente em termos de mecanismos financeiros. Porque aí, como foi dito pelo professor, temos que ter consciência que esta União Económica e Monetária não só foi criada com uma consistência interna ao prever soberania nacional em matéria orçamental e de política económica e, simultaneamente, os outros 3 vértices, no default, no bailout e... no default, no bailout e no exit,
não só foi criada com essa dificuldade, como foi criada com outra dificuldade, que o professor salientou e bem, que está bem expressa no artigo de Grau, é que numa União Económica Monetária, se não houver mecanismos de suporte à liquidez de um soberano, ou, no limite, suporte à solvabilidade, a União em si mesma tende a ser instável. Mas um problema de liquidez pode-se converter rapidamente num problema de solvabilidade. Tudo depende da evolução dos mercados e da evolução dos spreads. Um Estado é solvente com o spread de 300 pontos base, torna-se insolvente com 700, não se torna com 700, torna-se com 900, e é uma questão de deixar os mercados evoluir para aí. Um Estado único, um Estado com um banco que sirva, um banco central que exerça a função de lender of last resort, pode emitir moeda indefinidamente, enquanto a dívida for emitida também na moeda nacional, porque quando deixar de ser emitida na moeda nacional isso acaba, pode emitir em moeda indefinidamente, assegurando o mercado primário da respectiva dívida e combatendo os mercados. Um Estado que faz parte de uma União Económica Monetária tem que ter, ao nível do grupo, capacidade para resolver o problema, sem que o grupo sofra do risco moral associado ao comportamento desse Estado. É disso que se trata. Há uma questão que se pode colocar sempre, que é porque é que a União Económica e Monetária tem um problema de insuficiência de construção do lado do braço económico e depois tem uma especificidade do lado do braço monetário, que é não ter um lender of last resort. Não tem um lender of last resort porque temos que perceber que uma União Económica Monetária não é um Estado federal. Uma União Económica Monetária é um acordo entre parceiros com histórias monetárias, com preferências nacionais muito diferentes. E, obviamente, que a União Económica Monetária tinha que se alinhar pela preferência que permitiria manter a coesão do grupo, a preferência que não era conflituosa e a preferência, no fundo, que era estruturalmente mais sólida, que era uma preferência de estabilidade nominal. A preferência de estabilidade nominal teve consequência, necessariamente, que toda a configuração do Banco Central Europeu foi feita segundo um modelo que excluía o financiamento monetário do déficit orçamental, por isso ele ficou inscrito no tratado, excluía a lógica de lender of last resort. E, portanto, não vale a pena nós pensarmos que esta dificuldade que está na construção se resolve de um dia para o outro. Porque de um dia para o outro a União Europeia não passa a ser um Estado único. O que a União Europeia tem que encontrar é mecanismos supletivos que resolvam o problema sem criar maior conflitualidade interna. E esta é a questão central. E, portanto, o que eu digo, o que eu espero, é que a segunda mão desta eliminatória, deste desafio com que estamos confrontados, que tem na primeira mão um reforço da disciplina orçamental, que tem na primeira mão um reforço da convergência das políticas económicas, que tem na primeira mão a constitucionalização destes objetivos como forma de assegurar que há apropriação nacional desses mesmos objetivos, tenha na etapa seguinte, como contrapartida e como sequência e contrapartida que resulta do reforço da credibilidade entre parceiros, o reforço dos mecanismos financeiros que são necessários e inerentes à estabilidade da União Económica e Monetária. Nós estamos confrontados com dois tipos de problemas, um nacional e outro europeu. O nacional é resolver os desequilíbrios com que estamos confrontados. O europeu é criar os mecanismos de estabilidade da União Económica e Monetária, reforçando o tal braço económico, que tem uma dimensão competitividade e uma dimensão político-orçamental, política-finanças públicas, e, simultaneamente, criando os mecanismos que irão destabilizar esta União. Agora, temos que ter consciência, e isto é muito importante para nós temos que ter consciência que esta União Económica e Monetária tem que gerar mais do que mera estabilidade nominal, tem que gerar mais do que mera partilha de moeda.
tem que gerar crescimento e tem que gerar emprego. Mas para percebermos que esta União Económica e Monetária tem que gerar crescimento e emprego, temos que perceber que, mais uma vez, que o problema não se coloca do lado do braço monetário, o problema coloca-se do lado do braço económico. Nós temos que reforçar a coordenação das políticas económicas, de forma a assegurar que há uma visão de conjunto sobre os impactos das políticas nacionais sobre o grupo. Aliás, isto está inscrito no Tratado. Está dito que os Estados-membros têm que considerar a sua política económica como sendo de interesse comum. Temos que reforçar ainda mais o braço económico, compreendendo claramente de que não é possível o ajustamento de todas as peças deste puzzle se só uma parte das peças do puzzle se estiverem a mover. O movimento tem que ser conjunto dentro de um quadro de política económica. O que significa que, basicamente, nós temos que passar de uma discussão que tem que estar centrada também sobre as políticas orçamentais e as políticas financeiras, para uma discussão mais vasta, que tem que estar centrada sobre as políticas de crescimento da própria União Europeia. E não há União Europeia estável sem um braço monetário estável, não há União Europeia estável sem um braço económico que gere confiança, não há União Económica e Monetária estável sem um instrumento financeiro que faça perturbações, reintroduza os mecanismos de feedback, que restabeleça a estabilidade, mas também não há União Económica e Monetária estável se não for inovadora e se não gerar crescimento. Porque uma União Económica e Monetária que não gere crescimento económico e que não recupere em termos de emprego é uma União Económica e Monetária que vai estar sempre sujeita às tentações nacionais em matéria de política orçamental e às tentações nacionais em matéria de legitimidade da Constituição Europeia. A Constituição Europeia só se legitima se favorecer o crescimento económico, se favorecer o emprego, se favorecer o bem-estar. O que significa que temos aqui um desafio em duas etapas também. Primeiro, consolidar, estabilizar a União Económica e Monetária, reforçando o braço económico da União Económica e Monetária. Segundo, projetar esta União Económica e Monetária como um espaço de crescimento à escala global. Porque não basta termos bons indicadores como área no todo, se mantivermos grandes assimetrias no nosso interior. Portanto, nós temos que conjugar a gestão das assimetrias, sejam elas de desenvolvimento, sejam elas de natureza financeira, com a projeção desse espaço. E eu concluiria dizendo o seguinte: esta questão é uma questão que passa por três níveis necessariamente. Por um nível institucional, e aí é preciso que no plano institucional os mecanismos que têm a ver com a União Económica acompanhem a força dos mecanismos da União Monetária. Quem está mal não é o Eurosistema por ser forte, quem está mal é a componente económica da União Europeia que está relativamente fraca. Passa por um reforço de legitimidade democrática que tem que ser necessariamente encontrada de forma a que se perceba que há dois tabuleiros em que o cidadão joga no tabuleiro nacional, no tabuleiro europeu, e alguns ainda jogam no tabuleiro regional, no caso em que estão em Estados Federados. E passa, em terceiro lugar, por uma outra questão básica, que é pôr em prática o princípio do tratado de que a política de cada um dos Estados-membros é de interesse de todos e, portanto, é no interesse de todos que ela tem que ser exercida, porque se trata de um jogo em que ou é de soma positiva e todos vencem, ou é de soma negativa e todos perdem. Muito obrigado.